Muito bem, o nosso tema de hoje vai tratar de Site Location, estudos de malha logística e localização. Bom, o que são estudos de localização? Basicamente, estudos de localização são um dos aspectos mais importantes para as empresas hoje em dia no que se refere ao sucesso, né, da própria organização, sucesso da empresa no mercado, né, uma vez que a adequada localização das facilidades ela vai contribuir para a rentabilidade da empresa através da redução de custos e também da melhoria do nível de serviço, ou seja, do atendimento ao cliente através da garantia dos melhores prazos de entrega, né, gerados aí por uma localização adequada dessas facilidades, quer sejam industriais, quer sejam centros de distribuição, lojas, etc. Né? A adequada e correta quantificação, aí, dimensionamento dos CDs, das fábricas, né, em termos aí de local, etc. também, né, eles vão contribuir positivamente para que a empresa reduza custos e também melhore seus níveis de serviços. Né? Muito bem, quais seriam os objetivos de um estudo de Site Location? A gente tem 5 principais que nós poderíamos destacar. Né? O primeiro deles é quando você vai implementar uma nova operação, quer seja uma operação industrial, uma operação logística, uma rede de varejo, abrir lojas, né? Ou mesmo aí atividades de e-commerce, né? Uma nova operação para que você defina um local adequado e a quantidade de facilidades, é importante fazer um estudo de Site Location, né? Para localizar e definir quantidade. Segundo ponto, estudos de adequação de malha logística em função aí de crescimento, ou crescimento já realizado, uma situação aí que a empresa vem crescendo de uma forma às vezes muito forte, né? E ela começa a perceber que a malha já não está mais performando bem em termos de custo, em termos de prazo de entrega, nível de serviço, né? Ou até mesmo uma questão de projeção de crescimento futuro, né? A empresa já enxerga antecipadamente uma possibilidade de crescimento, né? E ela quer entender, inclusive, os reflexos, né? Faz um estudo de Site Location para entender os reflexos desse crescimento, se esse crescimento vai demandar, por exemplo, a abertura de mais fábricas, mais CDs, ou a relocalização, né, reposicionamento dessas unidades. Terceiro ponto são impactos de mudanças que ocorrem nas empresas, né, e em termos de mercado. Né? Então, muitas vezes o perfil de produtos muda, isso gera uma mudança do perfil da demanda, da localização da demanda, o perfil de clientes pode se alterar também, aspectos tributários, legislações também podem ser alteradas aí, e isso tudo pode ter impacto na performance da malha logística, e estudos de malha de Site Location também são importantes para entender quais seriam as ações corretivas em relação ao redesenho de malha. Né? Quarto ponto é conseguir redução de custos. Né? Muitas empresas procuram a gente aí como consultores, né, justamente para que nós façamos estudos de Site Location com foco em redução de custos, principalmente custos de transporte, que são os mais pesados e os mais impactados pela malha, né, pela configuração da malha logística. E o quinto ponto é melhorar nível de serviços, né, os prazos de entrega principalmente. Também muitas empresas nos procuram para fazer estudos justamente para garantir melhoria no nível de serviço, melhor atendimento aos clientes, e através aí de um estudo de Site Location a gente consegue determinar isso. O importante é que, qualquer que seja o objetivo, né, a busca tem que ser sempre por ganhar competitividade através de uma operação que venha a equilibrar os investimentos no redesenho da malha, com os custos que essa malha gera e com os níveis de serviço que esta malha entrega. Né? A gente precisa procurar o chamado equilíbrio entre estas situações, e a malha mais adequada vai ser a malha justamente que conseguir equilibrar isso. Muito bem, como é que esse estudo é desenvolvido? Como é que a gente desenvolve um estudo de malha logística, né, de Site Location? A gente tem duas peneiras, uma peneira grossa e uma peneira fina. Né? A peneira grossa é o chamado estudo de macrolocalização, onde a gente vai estudar basicamente regiões, né? Ou seja, a gente vai fazer uma análise da demanda e vai criar cenários regionais e definir regiões que podem ser potenciais para a instalação de uma determinada facilidade, quer seja um CD, quer seja uma fábrica. E a partir dessa malha, né, dessa peneira grossa, a gente vai então para a peneira fina, que é o estudo de microlocalização,
onde a partir do estudo de macrolocalização, a gente vai aprofundar dentro de cada uma daquelas regiões que já foi previamente definida no estudo de macrolocalização como viável, para então buscar os municípios que seriam os locais aí mais adequados para a instalação das operações, e dentro dos municípios buscar os locais propriamente ditos, os endereços, né? Quer sejam terrenos, quer sejam operadores logísticos, quer sejam galpões, para instalar a operação aí industrial, operação de distribuição, etc. Né? Dentro dessa sequência, né, a gente tem no estudo de macrolocalização uma sequência de atividades que parte de um diagnóstico quantitativo da situação atual, passa por um mapeamento da oferta e da demanda e o encontro do centro de gravidade através de cálculos que consideram as coordenadas cartesianas em que a demanda está distribuída, né? Latitude, longitude e a demanda, né, atual e demanda também futura, que é posicionada em cada um dos pontos. É feito um estudo matemático e esse estudo matemático vai indicar para a gente o centro de gravidade, que é o ponto de equilíbrio de toda aquela demanda. Seria o ponto em que a gente poderia equilibrar toda a demanda num único local, né? O local aí de menor custo, de melhor nível de serviço, etc., teórico, né? Claro que o local teórico depois ele vai ser analisado criticamente, né? E é muito importante esse estudo do centro de gravidade, porque é daí que vai surgir toda a análise, né? A geração dos cenários, né? As alternativas de cenários, né? Que vão ter os seus custos e níveis de serviços estimados, tá? É importante a gente salientar que no estudo de macrolocalização a gente trabalha com valores macro, são valores estimados, ordens de grandeza, e a gente vai comparar essas ordens de grandeza de custos e níveis de serviço dos cenários com o baseline, para então fazer uma avaliação final comparativa e definir efetivamente quais são então as regiões, né, que são passíveis aí de implementação da facilidade. Então a gente entra no estudo de microlocalização, onde a gente vai fazer lá o detalhamento por município, como expliquei. Dentro de cada município a gente vai avaliar a malha viária, vai analisar os aspectos da distribuição partindo daquele município para a demanda do entorno, né? E dentro do município, dentro do local definido, a gente vai buscar os sites, os galpões, fazer as pesquisas, né? Como a gente pode destacar aqui, né? Aí é o trabalho de formiga em que nossa equipe, né, quando a gente faz a consultoria, começa a pesquisar lá em imobiliárias, operadores logísticos, etc., para depois concluir essa análise através da comparação desses diversos locais que foram pesquisados em diversas dimensões, né? Você analisa aí o contexto do prédio, analisa a localização, analisa o acesso, analisa a vizinhança, a configuração, custos, etc., para poder então chegar na decisão final através dos cálculos aí, né? Então vão ser comparações, análises comparativas, para que se defina então a partir dessas análises os locais técnico e economicamente mais viáveis. Isso vai gerar então a decisão final para a localização, né? Quais são as possíveis conclusões desse estudo? Primeiro, a gente pode, no estudo de malha logística, de site location, acabar definindo que um modelo descentralizado, ampliando ou reduzindo quantidade de facilidades, fábricas, CDs, etc., pode ser o melhor. A gente pode concluir que um modelo centralizado pode ser também melhor, né? Depende muito da configuração da demanda, do tipo de produto, da malha de distribuição, dos fatores de nível de serviço que são esperados pelos clientes e pela organização, né? Para que a gente possa definir por um modelo centralizado ou descentralizado, através de cálculos, evidentemente, ou ainda a gente pode chegar numa conclusão que o modelo que o cliente já tem, ele pode ser, depois de estudos, considerado melhor, né? Existem clientes que ficam até decepcionados muitas vezes porque a gente chega à conclusão que a malha dele está boa, né? Em vez de ficar contente, né? Fala, puxa, então quer dizer que os estudos mostraram que o que eu estou fazendo está certo, né? Acaba gerando uma decepção, na verdade deveria gerar uma alegria, né? Mas são estudos de localização e são cases aí que acontecem, né? Muitas vezes empresas ficam mais felizes quando se apresenta uma solução bem diferente do que ela tem, né? Quando, em tese, deveria ser o contrário, né? Deveria ficar mais feliz quando ela já está praticando algo muito próximo do ideal, né? E para qualquer uma das conclusões acima, a gente tem 4 pontos aqui importantes que a gente deve rever e que podem aparecer no estudo de site location, né? Isso pode saltar ali no estudo
como uma necessidade de revisão. Primeiro, o modelo de transporte, né? Estudo de frota própria, terceirizado. Dependendo do que o estudo entregar em termos de solução, ele pode induzir você a uma alteração no modelo de transporte, né? De próprio para terceiro, de terceiro para próprio, para misto, ou de próprio numa região e terceiro em outra, né? Então isso pode acontecer. Da mesma forma, o modelo de operação e propriedade, né? Industrial ou logística, né? Prédio próprio, operação terceirizada, modelo misto em que você tem uma parte própria, outra parte terceirizada, também aparece em estudos de localização, né? E podem ser definitivos aí para a escolha. O modelo legal da operação, que vai depender aí da situação, até mesmo propostas de mudança em constituição societária podem acontecer, né? Criar uma empresa de transporte, criar uma empresa de distribuição, ou o contrário, né? Se você tem a empresa de distribuição e transporte e juntar tudo na casa matriz, no CNPJ raiz, né? Isso também vai depender, evidentemente, de uma série de situações que vão envolver produtos, legislação tributária tal, e também a própria malha para efeito aí né, do custo total. E modelos de gestão de estoque e revisão dos níveis de serviço, obviamente, né? A gente sabe que modelos descentralizados acabam gerando uma malha com mais estoques do que modelos centralizados, tá? Então isso também acaba impactando bastante. Você tem lá uma solução que vai te dar 10 mil metros quadrados centralizado, quando você somar os descentralizados, você vai ter mais do que isso na soma total das áreas, porque os estoques de segurança tendem a crescer conforme o fracionamento da demanda, e o fracionamento da demanda significa você ter mais pontos de distribuição, né? Muito bem. Quais são alguns conceitos importantes num estudo de localização? Eu cito 4 principais pontos aqui, né? O primeiro ponto é o centro de gravidade, né? A gente encontrar aquele ponto que eu comentei há pouco, aí, 1 ou 2 slides atrás, né? Sobre o local que concentraria o ponto ideal para você estabelecer um CD ou uma fábrica centralizado, né? Aquele ponto de equilíbrio da demanda, né? Que gera o menor custo e o menor prazo de entrega, né? Obviamente que o centro de gravidade ele vai 99,99% dos casos indicar um local que é na prática inviável, né? Porque não vai ter infraestrutura, pode não cair numa cidade, então pode ter uma série de restrições e aí você tem que puxar para a localidade mais próxima. Ele é o ponto de partida, porque é a partir daí que a gente vai definir ou a centralização próxima desse centro de gravidade ou até mesmo operações aí que vão circular de forma como se fossem satélites em torno desse centro de gravidade, assim como ocorre na gravitação universal, né? O conceito é exatamente o mesmo. Segundo ponto, o nível de serviço, né, que é o padrão. Isso é fundamental, né? A definição do nível de serviço, ela determina a quantidade de CDs, uma vez que se você determina que você vai querer entregar num determinado prazo de entrega para um cliente, porque é uma exigência dele, isso já vai induzir a uma determinada configuração de malha. Aí vai caber ao estudo de site location identificar os melhores locais. Terceiro ponto são os custos logísticos, que a gente também já comentou, né? A questão aí da redução desses custos, né? Então os custos de transporte, da intralogística, né, que precisam ser avaliados e aí equilibrados com a questão do nível de serviço. E o quarto ponto são os investimentos que podem ser necessários no caso de uma reconfiguração de um redesenho de malha logística e eles acabam entrando ali na conta, né? Porque toda vez que você faz um investimento, ele entra com uma saída para você implementar aquela configuração de malha e isso vai ter que ser pago através da redução de custos, né? Muito bem, quando a gente fala de estudos de localização, aqui no Brasil não há como a gente não falar dos estudos de análises fiscais e tributárias, né? Os chamados estudos aí, fiscais tributários. Hoje aqui na IMAM, basicamente, a gente não faz praticamente nenhum projeto de localização sem análise fiscal e tributária. É praticamente impossível o cliente contratar só estudo logístico, né? Como ocorre no exterior, tá? No exterior é muito comum você fazer só o estudo logístico e não fazer o estudo tributário, porque a legislação tributária no mundo todo ela é muito mais simples que a nossa, né? Então,
a gente tem algumas características que até cito aqui, né? Os 3 entes federativos da administração, né? A administração municipal, estadual e federal, cada uma delas oferece incentivos aqui no Brasil, né? Que podem ser maiores ou menores, mas todos eles podem impactar na ajuda, pelo menos, para você escolher uma determinada localização, que não pode ser descasada dos outros estudos que nós já comentamos de demanda, né? Então a gente tem na parte municipal incentivos de redução de IPTU, redução de ISS e até mesmo cessão de terrenos em comodato. No âmbito estadual, toda a questão do ICMS, a guerra fiscal que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso pode determinar, dependendo da configuração do ICMS para o produto, gerar um determinado benefício que pode até compensar um aumento de custo de transporte, né? E isso gerar, no final das contas, aí um reposicionamento de localização de um determinado CD de um estado para outro, e federais, que são aqueles incentivos regionais, Zona Franca de Manaus, Sudene e outros incentivos federais aí, que são justamente visando a implementação de unidades industriais ou de distribuição em alguns locais, para que aqueles locais tenham um desenvolvimento. Isso pode ser impactante também, porque diferimentos em recolhimento de imposto ou até mesmo isenções podem significar uma grande quantia no estudo econômico e acabar puxando para essas regiões também, né? Lembrando sempre que o nosso país ele é sui generis, né? Nessa questão de tributária. Então aqui no Brasil não tem jeito, né? A gente não tem como fazer um estudo de site location sem fazer uma análise tributária, né? E também nós temos que considerar algumas análises complementares, né? Essas análises complementares, esses pontos que eu estou colocando aqui, né, esses 5 pontos, infraestrutura, análise de impacto sobre vizinhança, malha viária disponível nos locais aí que são focos de estudo e disponibilidade de mão de obra também, e outros fatores, né, que podem ter relevância, né, eles não podem ser esquecidos, né? Eu conheço muitos casos aí de projetos, de empresas que implementaram projetos em áreas aí que foram indicadas por estudos, sem fazer essa avaliação aprofundada, e tiveram problemas com infraestrutura, problema com mão de obra muito comum também, né? Até problema com transporte, malha viária, falta de modal também, comum. São erros que acabam acontecendo porque muitas vezes as empresas acabam dando muito foco tributário ou muito foco na demanda e acabam esquecendo esses outros aspectos do estudo, e, né, a coisa acaba ficando complicada, né? Essas análises complementares, elas devem ser feitas considerando, são análises de sensibilidade. Então, muitas vezes vão ser dados pesos, né? Vão ser aspectos que são qualitativos, vão ser quantificados através aí de opiniões, né? A gente normalmente define aqueles critérios de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é ótimo, faz uma análise comparativa, né? Você pega lá os cenários que você está estudando, e aí passa a comparar, coloca um padrão máximo em um cenário, padrão mínimo em outro, dá peso para cada um dos critérios, né? E através desses pesos, né, com as avaliações que são feitas aí normalmente por um comitê, e isso depois vai ser juntado a estudos quantitativos, isso vai gerar lá um resultado que é importante para a tomada de decisão, né? E esses resultados podem inclusive depois ser colocados aí em gráficos, né? Então fica bem interessante você fazer a análise gráfica de cada um das análises complementares, né? Que vai te mostrar, né, cada um dos cenários, né, quanto ele representa em termos de melhor ou pior em relação aos outros comparativamente, né? E para finalizar o estudo, né, a gente não pode deixar de fazer uma análise de payback, né, comparando o cenário base, cenário atual, com os cenários alternativos, né? Sempre no horizonte mínimo de 10 anos. Um estudo de site location, em que você vai ter facilidades, vai ter locação ou vai adquirir terreno, você tem que entender que o payback, né, ele vai ocorrer ao longo de alguns anos, né? Então não adianta você querer fazer um estudo para fazer uma análise de 3 anos, por exemplo, né? Primeiro que dificilmente você vai obter payback, ou se obtiver o payback, ainda assim você pode incorrer em erros, né? Num horizonte muito curto, ele é muito complexo, né? Quando você fala de malha logística, de movimentar fábrica, movimentar centro de distribuição, são impactos muito grandes, né?
Então, normalmente a gente orienta aí para 10 anos e deve-se tomar alguns cuidados. Esse exemplo que eu estou dando aqui é bem didático, mas alguns cuidados você deve tomar, né? Se fizer uma análise muito curta, você pode errar, e se fizer uma análise sem um critério muito bem definido, você também pode errar. Então, normalmente a visão que a gente tem que ter é de 10 anos e não podemos nos impressionar por cenários que entregam bons resultados em curto prazo, né? A gente tem um exemplo típico aqui, né? A gente tem um cenário aí, né? Quando você fala nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o cenário 1, por exemplo, ele entrega bons resultados até o quarto ano. Ele é o melhor cenário, ele melhora inclusive em relação à situação atual, né? Porém, a partir do quinto ano, ele começa a performar mal, né? O cenário alternativo 1, né? Fazendo com que o cenário atual seja melhor que o próprio cenário alternativo 1, ou seja, se você olhasse em longo prazo e tivesse só esse cenário 1, era melhor não mexer, ainda que ele fosse melhor nos primeiros anos. Agora, se você olhar o cenário 2, o cenário alternativo 2 é o pior de todos, nos primeiros 7 anos, 7 a 8 anos. Só que ele passa a performar melhor nos últimos 2 anos. E como a análise ela tem que ser acumulada de 10 anos, teoricamente, no período de 10 anos, o cenário melhor, que vai entregar a melhor performance acumulada, é o cenário número 2. Ainda que ele entregue pior resultado até 8 anos, mas quando chegar lá no 9º e 10º, ele tem o payback e retorna e passa a ser o melhor cenário de todos. Tá? Muito bem, pessoal, com isso tudo a gente talvez já possa responder então, né? Qual é o melhor cenário? Como é que a gente responde essa pergunta, né? A gente já aprendeu aqui que através de análises, de estudos bem embasados, com premissas bem construídas. Muito bem, pessoal, agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição para responder as questões de todos. Muito obrigado.